mais um culto de quinta, por favor, podemos assentar. E eu gostaria de trazer aí uma série de recados para vocês agora nesse mês de dezembro. Amém? Para você que nos acompanha online também, que o Senhor te abençoe grandemente. Irmãos, nós tivemos um mês de novembro intenso. Amém? Todo final de semana, atividade, né? Grupo de homens, grupo de mulheres, né? Foi remanejado, né, do domingo passado para o próximo domingo agora o culto dos casais, mas a nossa igreja não para e está ativa mais do que nunca. E eu gostaria de novamente trazer aqui e reforçar com vocês, né, sobre a nossa programação da agora de dezembro. Então, ó, sábado agora, dia 3 de dezembro, vai ser a nossa confraternização, tá? Com a nossa noite da pizza. Amém? Então, irmãos, toda a igreja está convidada, a gente vai ser aqui mesmo no salão, tá? O convite é R$25, que é para cobrir exatamente essa despesa com aluguel de mesas, cadeiras, pizza, bebidas, né? Tá um preço campeão, realmente é um preço de custo para empatar. Eu e o Lucas estava fazendo as contas aí, acho que se sobrar R$10 vai sobrar muita coisa. Né? Então é realmente para motivar todos vocês estarem aqui vindo, tá? Se você não comprou o convite, por favor, compre com o Lucas, faça o acerto com ele, tá? O mais breve possível, via Pix, é a forma mais ágil, mais rápida. Se você ainda assim quiser usar a maquininha da igreja, procura ele que ele vai estar disponibilizando também. Amém? Então, irmãos, é para toda a igreja, tá? Não é só para os líderes, então toda a igreja está convidada a estar presente. Amém? Dia 4, pela manhã, nós temos a nossa Santa Ceia, Ceia do Senhor. Amém? É o nosso principal culto, ao qual nós celebramos, né, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a estar aqui presente. Às 18h30 do domingo, nós teremos o culto dos casais. Amém? Então você aí que é casado, namora, é noivo, está interessado em alguém, pode estar vindo, pode estar participando, que vai ser uma bênção, uma palavra específica para os casais, trazendo uma reflexão muito importante. Porque eu te escolhi. Amém? Dia 18, irmãos, nós teremos o nosso musical. Amém? Vai ser o nosso musical de Natal, tá? Então, não fique fora, participe. Vai ser uma bênção, né? Quando o pessoal aí se propõe a organizar teatro, dança, né, ou musicais, irmãos, é sempre uma bênção, sempre um trabalho diferenciado, muito bonito. Amém? E, irmãos, os nossos dois grandes eventos de final de ano. Dia 24, anote aí na sua agenda, vai ser o nosso culto de Natal. Amém? A partir das 9h30 da manhã. Tá? Então, não se confunda, tá? Dia 24, irmãos, é no sábado, tá? Dia 25, domingo, não teremos culto. Estamos antecipando ele para o sábado, amém? De igual modo, irmãos, a gente está fazendo o nosso culto da virada. Esse ano nós teremos culto da virada. Ele vai ser no dia 31, amém? Véspera de ano novo, a partir das 22 horas, 10 horas da noite. Tá? Então nós contamos aí com a presença de todos vocês. A única diferença mais significativa é realmente no Natal. Dia 25, domingo, não haverá culto. Antecipamos para o dia 24, sábado, tá? De manhã também, 9h30 da manhã. E dia 31, a partir das 22 horas, 10 horas da noite, é o nosso culto da virada. Amém? Irmãos, eu gostaria de pedir também que você separasse aí o seu dízimo e a sua oferta, você pudesse honrar ao Senhor nesse momento com o seu dízimo e com a sua oferta. Amém? Irmãos, dízimos e ofertas, né, é uma graça que Deus nos dá, né, para podermos abençoar o andamento da sua casa, da sua obra. Você vê aí a sua igreja aberta, bem cuidada, com a zeladoria em dia. Isso só é possível por causa do seu dízimo e da sua oferta. E a palavra do Senhor, irmãos, tem diversos versículos nos orientando, né, acerca do dízimos e as ofertas. E eu sempre gosto de lembrar muito, lá em Provérbios 9:3, que diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Amém? Então, irmãos, nós honramos com o Senhor com as nossas primícias, aquilo que é o nosso primeiro, aquilo que é o nosso melhor. Nós não damos restos na casa de Deus. Tipo, não, vou pagar todas as minhas contas. Se sobrar,
né, eu dou meu dízimo e a minha oferta. Né? Irmãos, vamos ser sinceros, se a gente for nessa história de se sobrar, nunca sobra. Eu por muitos anos eu tive, né, essa mentalidade, não, quando sobrar eu vou dar. E ele é impressionante, como nunca sobrava. Depois que a gente toma um posicionamento, talvez você passe lá o primeiro, o segundo, o terceiro mês um pouco mais apertado, mas aí o Senhor entra com a sua provisão e prosperidade em nossas vidas e as nossas contas elas ficam já encaixadas no nosso orçamento. E a gente não tem mais dificuldades. Amém? Se coloca em pé, levanta seu envelope, você que não trouxe, põe a mão no seu coração, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por poder, Senhor, dizimar e ofertar na tua casa. Senhor, seu dizimo e oferta, meu Pai, é porque o Senhor previamente, Senhor, me abençoou, meu Pai, com 100. E eu, meu Pai, num ato, meu Pai, de confiança, meu Pai, e de fé, meu Pai, eu devolvo ao teu altar 10%. Meu Pai, aqui é meu dízimo. Ou então, Senhor, através de ofertas, com valores em aberto. Por isso eu peço a Ti, meu Pai, abençoe, meu Pai, este povo que está presente, Senhor, esta noite, que nos acompanha online, que está fazendo a sua contribuição através do Pix, através do depósito em conta corrente, Senhor. Abençoe grandemente. Senhor, eu não sei a necessidade, meu Pai, de cada um, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor sabe e que o Senhor quer, meu Pai, ver todos nós, meu Pai, bem nessa terra, pois o Senhor, meu Pai, quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E isso em todas as áreas das nossas vidas, inclusive a financeira. Eu clamo e peço a Ti, meu Pai, derrama o dom de adquirir riqueza sobre o Teu povo. E que esses homens e mulheres possam, meu Pai, administrar muito bem cada centavo que o Senhor colocar na mão deles. E que assim possam ser multiplicados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E hoje, irmãos, é com muita alegria que a gente recebe o nosso querido pastor auxiliar Lucas, estará ministrando a palavra hoje para vocês. Vocês possam receber ele com uma salva de palmas, amém? Aleluia. Amém. Paz seja com todos. Amém. Podem se assentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria que todos abríssemos lá as nossas Bíblias em Romanos capítulo 10. Por favor, você trouxe a sua Bíblia. Para você que está em casa também, uma boa noite. Abra aí também sua Bíblia conosco. Hoje nós vamos falar de alguns dos princípios da fé. O tema é: a fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. Amém? Romanos capítulo 10, do verso 13 ao verso 17. Romanos, que está depois de Atos, antes de Coríntios. Você achou, já diz um amém? Você em casa também diz um amém. Amém. Romanos 10, do 13 ao 17. Vamos ler, irmãos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés de quem anunciam coisas boas. Verso 16 de Romanos 10, para a gente continuar. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Ou a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Não sei como foi o dia aqui dos nossos irmãos, Pai, se foi corrido, se foi mais calmo, se foi tenso, se houve brigas ou se houve alegria, Senhor. Mas que nós possamos agora nos concentrar em Ti, Senhor, e na Tua palavra, Pai. O Senhor nos trouxe hoje aqui, Senhor, mediante a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. Senhor, todos nós podemos ter falhado hoje, Pai, mas o Senhor,
o teu Espírito não falha. E Ele trouxe quem deveria trazer hoje aqui, Pai, nesta noite, quem irá assistir esta mensagem, Senhor. Quero ouvir a Tua palavra, Pai, que a nossa fé cresça, que a nossa fé aumente, que a nossa fé nasça em nosso coração e que haja salvação, que haja transformação, que haja edificação. Senhor, nós estamos aqui pela Tua misericórdia e Tua graça, Senhor. Por favor, Pai, tenha misericórdia ainda mais de nós, Senhor, e fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Outro texto sobre fé, que também é base para todo esse mês, é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e as provas das coisas que não vemos. Amém? Que é Romanos 11:1. E como eu disse, o nosso tema de hoje é: a fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. Esse texto que nós lemos, principalmente o versículo 17, é um dos versículos que os pastores, quando vão pregar, eles nem precisam pregar todo esse versículo. Eles começam falando: a fé vem pelo ouvir e ouvirá. Porque vocês sabem completar, porque conhecem esse versículo. Esse texto é conhecido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Amém? Acredito que todos os textos aí vão trazer a mensagem de Cristo ou a palavra de Cristo no final. E isso é importante para a gente se ater aqui nesse texto. E quando a gente vai falar de fé, e esses dias eu fui desafiado a falar sobre fé algumas vezes, esse texto aqui de Romanos sempre vem, né? Sempre salta aos olhos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo. E eu meditei bastante nesse texto ultimamente, e eu acho que eu compreendi ele até melhor, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre esse texto. Mas existem várias formas de que a nossa fé pode nascer e que ela pode ser edificada. E a gente também vai falar um pouco delas hoje. Mas depois a gente volta aqui no texto, no verso 17 principalmente. Mas como que a nossa fé nasce ou como que ela é edificada? Tendo base essa questão de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes ela pode ser edificada quando nós ouvimos o próprio Deus falando conosco. A nossa fé aumenta quando nós ouvimos o próprio Deus ou o Espírito Santo falar ao nosso coração. E na Bíblia a gente vê isso quando? Quando, por exemplo, Abraão, o pai da fé, ele ouve do Senhor: Abraão, sai para fora, sai da sua tenda, está vendo essas estrelas? Essa será a sua descendência. Com certeza ali a fé de Abraão aumentou, porque o próprio Deus falou com ele quando ele ouviu a palavra de Deus, quando ele ouviu a voz audível do Senhor. Assim também nós vemos com Moisés, que falava face a face com o Senhor. Imagina o primeiro encontro com Moisés na sarça ardente, ali quando ele vê aquela sarça pegando fogo e fala com ele. Com certeza a fé dele ali cresceu. E isso não é só, Deus não só se comunicava assim com o homem no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Nós vemos João ter uma visão incrível lá no livro de Apocalipse, e o Senhor falando com ele: sobe para cá, João, que eu tenho que te mostrar algumas coisas. Jesus falando com ele diretamente. Com certeza, João vendo tudo aquilo, não tem como a fé dele não ter aumentado, a fé dele não ter sido edificada. A gente vê também Paulo, que estava perseguindo os cristãos, indo pelo caminho de Damasco, uma luz brilha e Jesus, o próprio Jesus, fala: Paulo, por que você me persegue? Depois daquele momento, Paulo se converteu porque ele ouviu a mensagem, ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de Jesus. Amém? Então esta é uma das grandes formas com que Deus faz com que a nossa fé cresça, a nossa fé nasça e a nossa fé se edifique, quando Ele mesmo fala conosco. Isso é interessante, mas nem sempre acontece dessa forma. Às vezes a gente vai ter essas experiências, às vezes não. Mas também há outras formas com que a nossa fé cresce, como que a nossa fé se edifique. Outra forma é quando nós temos comunhão com a palavra de Deus. Quando nós temos comunhão com essa palavra maravilhosa, é algo que faz com que a nossa fé se alimente, a nossa fé cresça, a nossa fé se transforme.
A gente vê isso também na palavra do Senhor, quando Josué fala para meditar de dia e de noite na palavra, para as gerações não esquecerem da lei do Senhor. Os Salmos, né, falando que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A gente vê outros textos de fé, até esses que eu citei também, não tem como não ter fé nessa situação. E a gente vê como a palavra nos enche de fé, nos enche de alegria. Eu até contei uma experiência esses dias para os irmãos, vou voltar a contar, porque cabe aqui também. Quando você medita na palavra, quando você tem a palavra no seu coração, ela te ilumina de uma forma muito interessante. Deus usa muito isso. E eu e minha esposa, nós tivemos o nosso bebê, nosso filhinho aí esse ano, mas durante o início da gravidez, a gente ficava, mais eu, né? Ela nem tanto, mas eu, ficava um pouco com receio, porque nós já tínhamos tido 2 percas, né? 2 bebês que a gente acabou perdendo, e ela ficou grávida novamente, só que dessa vez com o tratamento que a gente fez e tudo mais, a gente sempre teve muita esperança, mas ficava aquele pé atrás. A gente ficava com medo de que acontecesse alguma coisa, e eu às vezes não colocava para fora isso para ela, para também não desmotivá-la e tudo mais, guardava um pouco mais para mim, mas existia aquele receio, embora a gente tinha muita fé também que Deus iria agir. Mas teve uma hora que eu estava pensando nisso, eu comigo mesmo, e a palavra do Senhor veio para mim, e o Senhor falou: se Abraão teve filho aos 100 anos, por que eu não darei um filho a você? Não é mais difícil. E a palavra do Senhor, por muitas vezes, tem situações assim. A gente vê tantas pessoas que eram estéreis e tudo mais e tiveram filho, e esse não era nem o nosso caso, era só um tratamento. E as coisas aconteceram, por a glória do Senhor Jesus, nosso bebezinho está aí. Mas aquilo me animou, porque a palavra do Senhor, a comunhão com a palavra, nos ajuda a edificar a nossa fé. Por isso que quando nós estamos ali alicerçados na palavra, fiéis na palavra, ali as coisas funcionam. Tem outras formas também com que o Senhor aumenta a nossa fé, e muitas vezes a gente talvez não dê tanta ênfase a isso, mas também o Senhor usa isso. Livros, fora a Bíblia, livros cristãos, livros de autores que têm uma vida com Deus. Teve momentos, irmãos, de eu estar lendo alguns livros que falavam bastante do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus e como aquilo me enchia de fé. Na época eu acordava bem cedo para ir para o trabalho, eu acordava umas 4 horas da manhã, mas eu estava tão focado ali naquela leitura, estava tão focado em experimentar aquilo, que até meu levantar era diferente. A intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, que aquilo gerava para mim, aquela leitura gerava para mim, era incrível. Eu acordava já cheio do Espírito Santo, já remoendo aquilo no meu coração, e me ajudava muito. E teve outros momentos também, acredito que vocês também, e não foi uma vez só, foi várias, quando um louvor, uma adoração fez com que minha fé aumentasse, minha fé crescesse. Teve um momento, uma vez que eu estava não desanimado em si, mas estava um pouco apreensivo com algumas coisas, com relação à igreja e tudo mais. Eu tinha pouco tempo de liderança dos jovens e tudo mais, era novo, devia ter uns 21, 22 anos. Sou novo ainda, né, gente? Só pra... Ai, gente, tô brincando. Irmãos, foi incrível. Eu estava, assim, bem pensativo naquele dia. Estava indo para o serviço e coloquei um louvor no celular. Mas como aquele louvor me renovou. Foi um negócio incrível. E foi interessante que eu ainda estava sentado naqueles bancos que é sozinho, né? Que eu fiquei sozinho ali, só eu e o louvor. E foi bom que eu estava sozinho também, porque eu comecei a chorar tanto no ônibus lá, que o pessoal ia ficar perguntando o que aconteceu, né? Mas foi algo tão cheio assim da presença de Deus, que aumentou tanto a minha fé, que me reanimou tanto ali, que foi algo que eu nunca esqueci. E teve outras vezes também que um louvor
ajudou assim a me erguer, a me levantar, coisas que eu compartilhei com alguns irmãos. Teve outra vez também que eu estava prestes a me casar também. E, gente, quando a gente vai casar é aquela loucura, né? Tanta coisa para resolver, tanta coisa para pagar, tanta coisa. E assim, meu Deus, como vai acontecer? E também eu estava indo para a faculdade e um louvor ali, nossa, me deu tanta força, me deu tanta fé. O Senhor falou tanto comigo que Ele estava comigo, que eu deveria estar seguro em suas mãos ali, que, fiquei tranquilo. A fé, ela vem de diferentes formas, mas todas elas vêm de Deus. E é por um livro, é por um louvor, é com comunhão na palavra, é através do próprio Deus falando conosco. Mas quando a gente acaba não tendo essas experiências, não tendo esse intuito, talvez a nossa fé vá caminhando, capengando, né, um pouco mais. Por isso, faça essas coisas. Tenha esses hábitos que são coisas que realmente vão fazer com que a nossa fé cresça, a nossa fé se desenvolva e a nossa fé seja edificada em nome de Jesus. Amém? Só que o principal ponto que eu queria trazer hoje aqui para nós está aqui no texto que nós lemos em Romanos 10, 17. Normalmente a gente lê somente essa parte. E assim a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem de Cristo. Irmãos, eu ouvi milhares de vezes isso daqui. Eu sempre trouxe isso para a minha vida como se fosse alguém pregando a mensagem e a nossa fé crescendo. Mas é uma mensagem mais específica que esse texto traz. É que ele está falando, quando você vai ler o contexto aqui de 10, é sobre a pregação do Evangelho de Cristo. Ou seja, é a pregação da salvação de Jesus. Pregação da salvação em Jesus, melhor dizendo. Não é só uma explanação de uma mensagem e tudo mais. É sim falando e focando na mensagem de Cristo. Até por isso, no final vocês vão ver ouvir a mensagem e a mensagem de Cristo. Ouvindo a mensagem e a mensagem de Jesus. Mas quando a gente vê a mensagem e a mensagem de Cristo, vocês lembram mais do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Pode responder, gente. O que vem mais à mente? A mensagem de Cristo seria no... Muito bem, é isso que vem à nossa mente. Porém, irmãos, quando os nossos queridos irmãos começaram a pregar os apóstolos, não tinha Novo Testamento. Quando Pedro, no Pentecoste, começou a pregar, não existia nenhuma dessas folhas, nenhuma desses escritos prontos. Mas como eles pregavam a mensagem de Cristo? Porque a vida de Cristo falava, e no Antigo Testamento inteiro é possível ver Jesus. A mensagem de Cristo é toda a Bíblia. Por isso, nós não devemos negligenciar o Antigo Testamento. Porque a Bíblia é um conjunto de livros que revela a redenção do homem, que revela Cristo ao homem para trazer salvação a ele. Toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. E toda ela, sim, traz salvação. Porque Jesus está em todos os livros da Bíblia. Nós podemos ver Ele em todos os livros da Bíblia. E graças a Deus por isso que o Senhor fez algo tão maravilhoso para nós. Por isso, quando era pregado a mensagem de Cristo, eles podiam falar de mensagens que estavam no Antigo Testamento e falar do que eles viram de Jesus. Isso é muito interessante. E a gente vê isso quando eles falando da mensagem de Cristo, quanto trazia fé. A gente vê isso com Pedro mesmo, que eu comentei no Pentecoste. Eles estavam reunidos ali. O Pentecoste acontecia, é por isso que o nome é Pentecoste, penta de 50, tá? Era 50 dias após a Páscoa. Jesus tinha ficado com eles 40 dias. Jesus subiu aos céus. 10 dias depois, eles ficaram orando durante 10 dias no templo e acontece o Pentecoste. O Pentecoste era a festa, mas a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E foi ali que Pedro começou a pregar ousadamente, isso a gente pode ver lá em Atos 2.
E ele falando como Jesus, né, através do Antigo Testamento, como Jesus devia ter morrido, como ele ressuscitou, como ele ascendeu aos céus. E ali, quando ele pregou a mensagem de Cristo, 3.000 pessoas falaram: e agora? O que a gente faz? A gente ouviu, a gente creu nessa mensagem, o que nós fazemos? Imediatamente, 3.000 foram batizados. E 3.000 almas já foram salvas ao Senhor Jesus. É algo tremendo, porque eles creram na mensagem. E a fé para eles crerem veio da mensagem de Cristo. Nós podemos ver isso também, esses dias até eu ministrei também, sobre Paulo e Silas na prisão. Quando eles falam da mensagem de Cristo para o carcereiro, o que acontece? O carcereiro, ele entende e fala: o que eu faço agora para ser salvo? E aí eles pregam e é salvo ele e a casa dele, eles são batizados também. É algo incrível como a fé, ela vem quando é pregada a mensagem de Cristo. Claro que quando é pregado outras passagens que às vezes não apontam diretamente para Cristo, isso também nos gera fé, mas gera uma fé mais de edificação, uma fé mais que transborda para outras partes do Evangelho. Mas a fé salvífica, a fé da salvação, vem pela mensagem de Cristo e em Cristo. Por isso que quando nós ministramos, nós precisamos apontar para Cristo. Porque a mensagem, e isso é incrível, irmãos, não importa quem está pregando, a gente fala muito isso, não importa. Se a mensagem apontar para Cristo, a fé será gerada e haverá salvação. Não importa, mas se a mensagem de Cristo for pregada, haverá salvação. Amém? Todo mundo entendendo? Aleluia. E nós vemos, irmãos, em toda a Bíblia, principalmente depois da ressurreição de Jesus, onde os apóstolos começam a pregar, onde nenhuma das palavras do Novo Testamento ainda tinham sido escritas, eles pregando e pessoas sendo salvas, porque eles pegavam a parte do Antigo Testamento e mostravam Jesus ali. Eu gostaria que a gente lesse uma dessas partes, um desses textos, para a gente aprender e que isso fique bem gravado em nós. Gostaria que todos nós abríssemos em Atos capítulo 8. Por favor. Esse é um exemplo aqui clássico, irmãos. Atos capítulo 8. E esse texto traz alguns segredos. Atos capítulo 8, verso 26. Quando a gente vai falar sobre batismo, né? A gente sempre fala muito sobre isso, sempre sobre esse texto. Mas hoje ele vai, graças a Deus, ser base aqui para outro ensinamento. Bom, vamos ler lá. Um anjo do Senhor falou a Filipe, verso 26 de Atos 8, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar a Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Lendo o que, irmãos? Está onde? Amém. Muito bom, perfeito. Olha como vocês estão ligados. Amém. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. A carruagem estava andando, Filipe foi correndo, e o Filipe ouviu ele lendo o profeta Isaías. E Filipe perguntou para ele: você compreende o que você está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Muito interessante isso, irmãos. E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha muda ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração?
porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: me explica aqui, a quem se refere o profeta? Ele fala dele mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, olha, ele começou com essa passagem, mas ele usou outras do Antigo Testamento, tá? E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a quem? Jesus, a palavra de Cristo, a palavra de Jesus. Seguindo eles fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, o que me impede de eu ser batizado? E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Amém? Quantos ensinamentos a gente consegue tirar daqui, irmãos? É um negócio incrível. Primeiro, Filipe, um dos apóstolos, um dos maiores evangelistas que tinha, ele saía por todo lugar pregando. Não tinha lugar que ele chegava que ele não pregava, que ele não anunciava a mensagem de Cristo. Havia salvação onde ele estava, porque ele era bom? Não, mas porque ele pregava a mensagem que trazia fé para a salvação, que era a mensagem de Cristo. E a gente vê isso acontecendo aqui. Mas Filipe era um avivalista, um evangelista tão importante, que ele estava fazendo com que grandes cidades ali próximas fossem salvas, conhecessem a palavra do Senhor e fossem salvas. Mas o Senhor, na sua infinita sabedoria, tirou Filipe deste grande avivamento e levou ele para um lugar deserto onde tinha só uma pessoa. Por quê? Porque Deus se importa com todos. Ele não quer que nenhum fique sem conhecer a palavra. E o eunuco estava sedento da palavra. Talvez você veja aqui hoje, e hoje talvez seja só para você aqui. Ou seja, só para você que está assistindo. Jesus faz isso. Quantas vezes a mensagem não parece ser só para a gente? E às vezes é só para a gente. Como aqui Jesus, o Espírito Santo, tirou Filipe de uma grande cidade sendo evangelizada para levar até um homem apenas que estava indo embora de Jerusalém. E ali, este homem que estava lendo o profeta Isaías não entendia. Hoje, a gente talvez entenda que todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas às vezes as pessoas já leram, já ouviram, mas como eunuco, não tiveram ninguém que explicasse a mensagem de Cristo a eles. Por isso que é fundamental nós ouvirmos a palavra do Senhor para a salvação, mas nós nos debruçarmos na palavra do Senhor para levar também esta palavra que traz fé e salvação para o outro. Por isso que nós devemos sempre ter uma palavra boa na nossa boca para trazer a mensagem de Cristo para gerar salvação. Tem muitas pessoas que já ouviram falar do Senhor, mas não entendem. Já ouviram, já foram até na igreja, mas nunca teve ninguém que os explicasse. O eunuco tinha ido para Jerusalém para adorar. Mas ele estava lendo e não entendia. Ele disse: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Mas o Senhor colocou Filipe no caminho do eunuco. No caminho de quem o Senhor tem te colocado? De quem você está passando perto e a pessoa está sedenta ali, dizendo: não tem quem me explica, não tem quem me ensina. E você está lá do lado dela. Não perca oportunidades. Fale da mensagem e a mensagem de Cristo. O importante é anunciar Jesus. Muitas vezes a gente, talvez por ensinos errados, a gente, quando vai falar de Jesus para uma pessoa, a gente tende, às vezes a pessoa abre a vida dela, fala o que ela está passando e a gente tende, né, a falar: meu, mas nesse caminho você vai para o inferno, ou nesse caminho você vai para este caminho. Não que isso seja uma mentira, mas é algo que não está nas nossas mãos definir. Quem separa o joio do trigo é Deus na hora da colheita. Esta mensagem não traz fé que gera salvação, mas a mensagem é anunciar a Jesus. Então, quando nós formos falar de Jesus, a gente tem que ser inteligente e anunciar a Ele. Não condenações ou não
situações que vão trazer para a pessoa às vezes um peso em vez da fé que vai trazer salvação. Anuncia Jesus, é Ele que salva. É a obra dele que salva. Que nós não perdemos chance de expor a palavra de Cristo. Eu tenho certeza que vocês têm chance. Não tem pessoas que passam no seu caminho todo dia precisando de uma mensagem? Não, às vezes alguém no mercado, às vezes alguém no ônibus, às vezes alguém... Esses dias até a Tati comentou, né? Que veio ver uma irmã aqui domingo, ela, eu pego ônibus com ela. Veio aqui, a Tati convidou. Anunciou Jesus, estava aqui domingo. Irmãos, é importante anunciar a mensagem do Senhor. E a mensagem tem que ser pregada aqui nesta casa, tem que ser pregada aonde a gente for. Teve uma vez que a gente teve um culto aqui à noite, acredito que foi de jovens, não tenho certeza, mas era um dia que não era sempre que tinha culto à noite, a gente já estava tendo os cultos de manhã e teve esse culto à noite. E a porta ali estava aberta e veio um rapaz falando, eu nem moro aqui, eu desci aqui na avenida e vim procurando uma igreja, porque eu preciso de ajuda. Estou pensando em me matar e vim procurar aqui uma saída. A gente já estava indo embora, irmãos, mas veio alguém aqui sedento, precisando que Jesus fosse anunciado, precisando ouvir Jesus. A gente anunciou Jesus, a pessoa foi embora. Não sei o que aconteceu, mas Jesus foi anunciado. Espero, creio que é uma pessoa que está bem em nome de Jesus. E essas portas precisam estar abertas, né, irmãos? Teve outro caso, foi algo que na hora, tem coisa que acontece na hora, irmãos, que a gente não sabe o efeito que tem. Às vezes a gente faz culto, a gente faz campanha, a gente faz alguma coisa, a gente não sabe o que aconteceu na vida das pessoas. Ano passado a gente fez um culto de jovens aqui, foi em setembro, a gente falou sobre, era setembro amarelo, né? Então a gente falou sobre suicídio, ansiedade, depressão. Naquele dia veio uma menina convidada por uma das nossas irmãs. E ela fazia muito tempo que não via na igreja e veio aquele dia. Legal, a gente, fez aí, a gente programou algo interessante, tal, fez algumas perguntas, tal, foi bem interativo, anunciou a Jesus. A gente falou dos perigos do suicídio, da ansiedade, mas a gente mostrou que a saída é Cristo. É Ele que alivia nossos fardos. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a quem? A Jesus. Anunciamos a Jesus. Irmãos, fizemos ali o que tinha que ser feito, anunciar a Cristo. Esse ano aí, a menina que a convidou falou, você não sabe. Lembra aquele dia? Eu falei, lembro. Então, ela veio, ela estava muitos anos sem ir na igreja. Estava afastada. Ela veio na igreja e ela falou para mim que ela não sabia que a igreja podia ser tão legal assim. Que a igreja podia ser diferente desse jeito. Aí, a partir dali, ela começou a ir na igreja com a mãe dela, na outra igreja, começou a servir lá, fez apresentações e, irmão, foi esse domingo aí se batizou lá na igreja dela. E naquele dia, a gente fez uma pergunta, vocês já pensaram em se matar? Ela tinha respondido sim. Mas a mensagem do Senhor foi anunciada. E ela foi salva. Amém? Se batizou para a honra e glória do Senhor. A mensagem precisa ser anunciada. Jesus precisa ser pregado. A gente não tem que inventar nada. Porque se nós falamos a mensagem de Cristo, a fé nasce, a fé é gerada e há salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Amém? Aleluia. Então, irmãos, que nesta casa, em nome de Jesus, até hoje assim, sempre Jesus é pregado. Mas que não só aqui, que nós possamos ouvir Jesus, mas onde nós formos, que nós sejamos pessoas que levam o Evangelho, que levam esta mensagem, que levam Jesus, que anunciam Jesus por onde nós formos. Aqui, a maioria já ouviu essa mensagem e já foi salva.
é sempre bom ouvir para a honra e glória do Senhor. Mas nós devemos agora repartir esta mensagem que nos trouxe fé, que nos trouxe a salvação, que nos trouxe até aqui para quem está precisando. Talvez você fale, mas ele já foi para a igreja. Mas ele já conhece. Mas, irmãos, será que teve alguém que explicou para ele? Será que teve alguém que anunciou Jesus da forma correta para ele? Que nós não cansemos de falar de Jesus. Eu queria ler novamente aí com vocês Romanos 10. Vamos voltar lá em Romanos 10. Para a gente ler novamente. Depois a gente já vai caminhar para o final, irmãos. Romanos capítulo 10. Acho que a gente vai entender melhor esse texto agora. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés de quem anuncia o Evangelho. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, ou a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Amém? Acredito que fez mais sentido agora esse texto para nós. Como eles vão entender e crer se não há quem pregue? Que as pessoas que passarem por nós, que elas encontrem pessoas que pregam. Irmãos, eu sei que a gente tem oportunidades para isso. Teve algumas vezes no meu serviço, no meu serviço antigo, nesses aqui também eu consigo falar bastante sobre Jesus, mas às vezes tinha algumas oportunidades. E teve uma vez que um rapaz lá falou, mas eu não entendo isso. Como que a pessoa fez tanta coisa errada? Ela fez, tanta besteira, matou, roubou, fez tanta coisa errada, e depois vai para a igreja e acha que está tudo certo. E aí, oportunidades que Deus dá, né, irmãos? Aí, na hora, eu lembrei de Jonas. E eu fui falar para ele daquilo. Eu falei, Jonas, você conhece a história? Já deve ter ouvido falar daquele que foi engolido pelo peixe, depois foi jogado lá. Mas Jonas, irmãos, tinha um motivo para ele estar fugindo. Jesus falou, você vai pregar lá na Síria, lá em Nínive. O povo da Síria, o povo de Nínive, era conhecido como o povo mais cruel que existia. Quando eles lutavam guerras, eles pegavam os inimigos e eles arrancavam a pele toda dos inimigos deles. Faziam pirâmides com os crânios. Eles eram cruéis. Quando Deus falou, Jonas, você vai pregar para eles. O que Jonas falou? Meu Deus do céu, esse povo terrível. Eles nem merecem que seja pregada a mensagem. Vou fugir. Só que Deus tinha um plano para eles. Jonas vai e tenta fugir, Deus não deixa. Traz ele de volta. Nínive, andando, caminhando, você caminhava em 3 dias. Quando Jonas chegou lá, ele fez em 1, de tanta raiva que ele estava. Porque ele não queria que eles fossem salvos. Porque ele achava que eles não mereciam. Mas aí Jonas pregou. E o que aconteceu? 120 mil pessoas se arrependeram. Uma pregação que ele nem queria fazer. Mas ele anunciou. E 120 mil pessoas se arrependeram. Aí Jonas saiu para fora da cidade e viu que Deus não destruiu a cidade porque eles se arrependeram. Aí Jonas falou, Deus, foi isso que eu disse para o Senhor. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo.
e você poupou esse povo. É isso que eu não queria. Jonas achava que eles não mereciam. Mas todo mundo pecou, todo mundo errou. Por que eles não mereciam? Aí o que Deus faz para ensinar? Jonas estava esperando lá no deserto. Deus faz vir um calor tremendo. Aí o que Deus faz? Faz crescer uma planta do nada para fazer sombra para Jonas. E aí o que acontece, Jonas? Nossa, que legal, uma sombrinha. Do mesmo jeito Deus faz a planta morrer. Aí Jonas fala, ai meu Deus, melhor morrer. Aí Deus fala, Jonas, tem sentido isso? Você ficou triste por uma planta que nasceu agora e já morreu? Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Como que eu não terei compaixão deles? Muitas vezes a gente não tem compaixão porque não foi nós que criamos. Porque não fomos nós que demos a vida para aquelas pessoas. Mas a mensagem de Jesus é que Ele deu a vida por todos. Ele fez eles crescerem e nascer. Às vezes eles não sabem nem discernir a mão direita da esquerda. Como que Deus não vai ter compaixão deles? Como que Deus não vai ter compaixão de nós? E ali eu falei aquilo para esse menino. Acredito que ele entendeu. Que, claro, a pessoa pode fazer coisas terríveis, mas todo mundo erra, todo mundo peca. Mas a compaixão do Senhor é para eles porque foi Ele quem formou, quem sonhou com aquela pessoa, mesmo antes dela nascer. Como que Deus não vai ter compaixão? O desejo do Senhor é que todos sejam salvos e conheçam plenamente a verdade. Que nós possamos anunciar o Evangelho. Teve outra vez, irmãos, estava na mesma empresa, só que a gente foi para outra CD, né? E ali, toda quarta-feira, a gente tinha uma reunião. Só que tinha só dois evangélicos, eu e mais um. E aí, mas normalmente quem falava mais toda quarta-feira lá era eu, né? Preparava mensagem e tal, falava. E aí, irmãos, todo mundo queria ouvir. A gente tinha só eu e mais um que era evangélico, o resto tinha tudo, tinha de tudo. Tinha espírita, tinha católico, tinha até da congregação, que às vezes eles não gostam tanto de se misturar assim, mas a menina da congregação sempre vinha perguntar as coisas para mim depois. Ela ficava um pouco mais longe, mas ficava ouvindo. E aí, e depois o pessoal me perguntava as coisas, mas era bem legal, irmãos. Era bem interessante. Toda quarta a gente fazia isso. E aí teve uma vez que a gente sempre fazia lá na área de convivência lá, e aí eu estava falando, eu acho que era de Daniel ou de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma dessas coisas. Mas sempre eu falava e no final sempre falava de Jesus. Porque você tem que anunciar Jesus. É Jesus que salva. E aí, irmãos, eu não sei o que aconteceu aquele dia. Eu não sei. Mas só sei que eu estava falando, aí de repente eu comecei a falar mais alto porque eu vi que tinha mais gente ouvindo. Aí de repente quando eu olhei, eu estava o pátio todo assim, todo mundo ouvindo. Eu falei, meu Deus, é agora. Aí você fala do quê? Jesus. Aí vamos orar. Aí todo mundo fecha o olho. Aí eu fiquei de olho aberto, eu queria ler aqui. Olha só, que legal. Você anuncia e você, pessoas estão sedentas, talvez todas elas já tinham ouvido falar de Jesus, mas não tinha quem explicasse. E ali você vai e anuncia. Eu não esqueço, até o pessoal lá fala, nossa, hoje foi demais. Aí teve outra vez também, irmãos, foi numa célula, é incrível como as coisas acontecem, né? Na célula a gente sempre prega também, sempre fala a palavra de Deus, mas nesse dia a gente passou um filme. Irmãos. O filme, falava uma mensagem interessante, tratava muito sobre orfandade, né? Sobre perdão. Irmãos, era um negócio assim, todo mundo chorando assim, de um jeito. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas era um choro assim, o filme foi cheio, acertando cheio. Aí, o que você tem que fazer? Pegar as oportunidades, todos esses meninos, esses jovenzinhos, hoje vai aceitar Jesus. Todo mundo chorando, não é, irmãos? Aí o que a gente fez? Um paralelo do filme com Jesus, o sacrifício de Jesus. A gente anunciou Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Todo mundo. Todo mundo levantou a mão. Foi um negócio incrível, irmãos. Como houve salvação ali? Por causa do filme, não. Mas foi porque Jesus foi anunciado, foi mostrado, a oportunidade não foi perdida, a fé nasceu e houve salvação.
Não perca oportunidades. E por não perder oportunidades, eu tenho que falar aqui. Há um Deus que se fez homem, que veio para essa terra para viver a nossa vida, para pagar o nosso preço, para morrer em nosso lugar. O pecado, o castigo, a vergonha que era para mim, Ele levou na cruz, para que eu pudesse ser reconciliado com Deus. Pelo sacrifício, pelo sangue derramado na cruz, hoje nós temos acesso à salvação, acesso a Deus. Um caminho foi feito para nós, Jesus, que hoje está assentado à direita de Deus, mas Ele veio para cá para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos erros. Ele teve compaixão de nós. A gente não sabia nem discernir a mão direita da esquerda. A gente não podia fazer um caminho de salvação, mas Ele sim, e Ele fez. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, e as pessoas só vão crer se a mensagem foi pregada, e só vão crer se for a mensagem de Cristo. Um rei decidiu ser homem para que nós pudéssemos ser salvos. A gente está nos preparando para o musical. Tem uma canção que fala: quem mais deixaria tudo por amor? Quem deixaria tudo por amor? Ele deixou tudo por amor a mim e a você. Ele nos ama. Vamos nos colocar de pé? E como foi anunciado a mensagem, e a mensagem de Cristo, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, nós vamos orar por salvação. Feche seus olhos, curve sua cabeça e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados. Eu entendi que o Senhor veio nesta terra como homem, viveu nessa terra, foi condenado pelos meus erros, foi condenado pelos meus pecados e foi morto pelos meus erros. O sangue que o Senhor derramou na cruz era para ser meu sangue, mas o Senhor tomou o meu lugar para que eu fosse salvo em Ti. Por isso hoje eu quero entregar a minha vida a Ti, porque eu entendi o que o Senhor fez por mim. Por isso, Senhor, escreve meu nome no livro da vida e fique comigo até o fim dos meus dias, que a gente vai se encontrar no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para encerrar. Caso você tenha feito essa oração pela primeira vez, depois queira que nós confirmemos isso, oremos por você no final, vem aqui na frente, após acabar que a gente vai orar por você novamente. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por esta noite, pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Pai, Senhor, sempre anunciar a Ti, Jesus. Para que a fé nasça, para que a fé cresça, para que a fé se edifique na vida dos nossos irmãos e haja salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não é coisa de homem, Senhor. Isso é um dom seu, um dom de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Pai, ter oportunidades, que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho para que nós anunciemos o Evangelho, as boas novas, a mensagem da salvação. Senhor, que nós não percamos nenhuma oportunidade, que nós não, Senhor, sejamos pessoas que coloquem peso, condenação, mas sim que nós coloquemos, Pai, um Jesus
que tira o peso, que tira a condenação e que traz salvação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, que nós possamos seguir em frente, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.